Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseira. Hoje a gente mergulha fundo num tema que, olha, é pedra angular do direito processual civil brasileiro, o recurso de apelação. Oi, é um prazer estar aqui para conversar sobre isso. A apelação é, sem dúvida, um dos recursos mais importantes e mais utilizados no dia a dia forense, né? Exatamente. E o nosso objetivo aqui é justamente desmistificar a apelação. Sabe, explicar o que é, quando cabe, como é que funciona todo o trâmite, enfim, tudo que quem está começando a estudar direito, ou, claro, quem está focado em concurso público, precisa saber. É isso aí. Porque entender a apelação é entender um pilar do nosso sistema. Ela é a principal ferramenta para garantir o chamado duplo grau de jurisdição. Uhum. Que essa ideia de ter a decisão revista por um órgão diferente, né? Geralmente um tribunal. Isso garante também a ampla defesa, a segurança jurídica, permite que aquela sentença dada lá pelo juiz de primeira instância seja reexaminada com calma por mais de um julgador. Então vamos começar pelo básico, pelo conceito. Vamos lá. O que exatamente define a apelação? Bom, de forma bem direta, a apelação é o recurso que a gente usa contra a sentença. E o que é sentença? O próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 203, parágrafo 1º, explica. É o pronunciamento do juiz que, bom, encerra a fase de conhecimento do processo, aquela fase onde se discute quem tem razão, sabe? Ou então, que extingue a execução. Ah, entendi. Então, quando o juiz decide o mérito, dizendo quem ganhou, quem perdeu, ou quando ele extingue o processo por algum motivo formal, sem nem analisar o mérito, isso é sentença. Perfeito. E aí, o artigo 1009 do CPC, que é o nosso guia aqui, ele é taxativo. Da sentença cabe apelação. Simples assim, né? Pelo menos na teoria. Certo. E a finalidade principal, então, é essa revisão que a gente falou. Exatamente. Levar a discussão para um órgão colegiado, um tribunal de justiça, o Tribunal Regional Federal, para que essa decisão seja reexaminada. O objetivo de quem apela é buscar a reforma da sentença para mudar o resultado, ou talvez a anulação, se tiver algum vício muito grave, ou até uma pequena modificação. Faz sentido. E quando, exatamente, a gente pode usar a apelação? Qual é o cabimento dela? A regra geral é essa que a gente acabou de falar, contra sentenças. Não importa se a sentença foi definitiva, que é aquela que resolve o mérito da causa, diz quem tem o direito, ou se foi uma sentença terminativa, que extingue o processo sem resolver o mérito. Por exemplo, por falta de alguma condição da ação, algum pressuposto processual. Ah, tipo, o juízo extingue porque a parte não tinha legitimidade para entrar com a ação, por exemplo. Isso. Mesmo nesse caso que não discutiu o direito em si, a decisão é uma sentença e o recurso cabível é a apelação. Entendi. Mas tem alguma situação em que não cabe apelação contra uma decisão do juiz? Sim, e essa é uma distinção crucial. A apelação, via de regra, não serve para atacar as decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que o juiz toma no meio do processo, né, que resolvem questões pontuais, mas não encerram a fase de conhecimento. Exatamente, tipo, uma decisão sobre produção de provas, sobre uma tutela provisória, sobre o valor da causa. Essas decisões, em regra, são atacadas por outro recurso que é o agravo de instrumento. O artigo 1015 do CPC traz as hipóteses de cabimento do agravo. Certo. Então, apelação é para sentença, agravo de instrumento para algumas decisões interlocutórias específicas. Mas e se uma decisão interlocutória importante não estiver naquela lista do agravo de instrumento? A parte perde a chance de discutir aquilo? Ah, ótima pergunta. E a resposta é não. O sistema pensou nisso. É aí que entra uma regra muito importante do artigo 1009, no parágrafo 1º. Ele diz que as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão interlocutória que não eram recorríveis por agravo de instrumento não ficam cobertas pela preclusão, ou seja, a parte não perde o direito de discuti-las. E como ela faz isso, então? Ela vai poder alegar essa questão nas razões da apelação que ela eventualmente interpuser contra a sentença final. Ou, se ela for a parte vencedora e a outra parte apelar, ela pode levantar essa questão nas contrarrazões. Ah, interessante. Então, a questão fica guardada para ser discutida junto com a apelação lá na frente. Garante a revisão, mas posterga o momento. Exato. E isso evita que o processo fique parando toda hora por causa de recursos contra decisões menores, sabe?
concentra a discussão de certas interlocutórias no momento da apelação. É uma lógica de eficiência processual também. Faz todo sentido. Bom, definimos o que é, quando cabe. Agora, quem são as figuras envolvidas nesse recurso? Basicamente, temos duas partes principais. O apelante, que é a parte que não ficou satisfeita com a sentença, que perdeu total ou parcialmente e quer que o tribunal mude a decisão. É quem recorre. O MP pode atuar de duas formas no processo civil e isso se reflete na apelação. Ele pode ser parte, como em ações civis públicas, por exemplo. Nesse caso, ele pode ser apelante ou apelado como qualquer outra parte. Certo. Ou ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica, o custos legis. Isso acontece em processos que envolvem interesse público ou social, interesse de incapazes. Nesses casos, mesmo não sendo parte, o MP é intimado e pode se manifestar sobre a apelação, emitindo um parecer, opinando sobre o recurso. Entendi. Então, apelante, apelado e, eventualmente, o MP. Agora, vamos falar de algo que sempre assusta um pouco quem está começando: as formalidades. Quais são os requisitos que uma petição de apelação precisa ter para ser válida? É, a forma aqui é importante. O artigo 1010 do CPC detalha esses requisitos. Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas tem que seguir direitinho. Primeiro, a petição de apelação é dirigida ao juízo que proferiu a sentença. É o chamado juízo ACO. Uhum. Mesmo que quem vá julgar seja o tribunal, a gente protocola no juízo de origem. Exato. Você protocola lá e esse juízo vai intimar outra parte e depois mandar tudo para o tribunal. Na petição, você precisa indicar os nomes e a qualificação das partes, apelante e apelado, precisa fazer uma exposição clara dos fatos e do direito envolvido no caso. Contextualizar o tribunal, né? Perfeito. O tribunal não acompanhou o processo desde o início, então essa contextualização é fundamental. Depois vem o coração da apelação, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Aqui a parte tem que argumentar ponto a ponto porque a sentença está errada ou porque ela deve ser anulada. E não pode ser algo genérico, imagino. De jeito nenhum. Tem que ser específico. Se a sentença errou na análise da prova X, tem que dizer isso. Se aplicou mal a lei Y, tem que explicar por quê. Argumentos genéricos, tipo a sentença é injusta, não levam a lugar nenhum. É o que a gente chama de ônus da dialeticidade recursal. Tem que dialogar com a decisão, mostrar o erro. Dialeticidade. Gostei do termo. Tem que enfrentar os fundamentos da sentença. Exatamente. E por fim, claro, o pedido. O que o apelante quer que o tribunal faça? Reformar a sentença para julgar o pedido inicial procedente, improcedente, anular a sentença e mandar o processo de volta. Tem que ser um pedido claro e certo. Ok, então, direcionamento ao juízo ACO, partes, fatos e direito, razões específicas e o pedido final. Parece bem estruturado. É uma estrutura lógica para garantir que o tribunal entenda exatamente o que está sendo questionado e por quê. E um ponto que sempre gera muita dúvida e, infelizmente, muito erro na prática: o prazo para apresentar essa apelação. Como funciona? Ah, o prazo. Esse é o terror de muito advogado e concurseiro. É um requisito de admissibilidade fundamental. Se perder o prazo, já era. O recurso nem é conhecido. A regra geral estabelecida lá no artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, é de 15 dias úteis. 15 dias úteis. É importante frisar o úteis, né? Sábados, domingos e feriados não contam. Importantíssimo. A contagem em dias úteis foi uma mudança significativa do CPC de 2015. Antes era em dias corridos, o que era bem mais apertado. Então são 15 dias úteis contados a partir da data em que a parte ou seu advogado é intimada da sentença, geralmente pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Certo. E tem alguma situação que mexe com esse prazo? Que interrompe ou suspende? Tem sim uma situação muito comum, a oposição de embargos de declaração. Ah, os embargos. Aquele recurso para pedir para o juiz esclarecer alguma obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na própria sentença, né? Exato. Os embargos de declaração, quando são opostos, eles interrompem o prazo para interposição de outros recursos, inclusive a apelação. Interrompem. Qual a diferença para suspender? Boa pergunta. Interromper significa que, quando a decisão dos embargos for publicada, o prazo de 15 dias úteis para a apelação recomeça a contar do zero, integralmente.
Se suspendesse, ele voltaria a contar de onde parou. Mas não, ele recomeça. Isso dá um fôlego extra para a parte preparar a apelação depois de esclarecida a sentença. Entendi. Interrompe, zera o cronômetro e começa tudo de novo após a decisão dos embargos. E aquela história de prazo em dobro, existe para apelação? Existe sim, mas não para todo mundo. O artigo 183 do CPC concede prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Fazenda Pública. Isso inclui a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Desde que representadas pela advocacia pública, certo? Procuradores federais, estaduais, municipais. Perfeito. Nesse caso, o prazo para apelar não é de 15, mas de 30 dias úteis. O mesmo vale para o Ministério Público, quando atua como parte, e para quem tem assistência da Defensoria Pública. E também para os litisconsortes que tiverem advogados diferentes, de escritórios diferentes, se o processo for físico, o que hoje é raro. No processo eletrônico, essa regra do prazo em dobro para advogados diferentes não se aplica mais. Em regra. Uau, são muitos detalhes importantes sobre o prazo. 15 dias úteis como regra, interrompe com embargos e prazo em dobro para Fazenda Pública, MP e Defensoria. Anotado. É crucial ter isso na ponta da língua. Perder prazo em recurso é um erro primário que pode custar o direito do cliente. Com certeza. Bom, entendemos o prazo. Agora vamos seguir o caminho desse recurso. Como é o procedimento da apelação depois que a petição é protocolada? Certo. O procedimento está delineado principalmente no artigo 1010. Como a gente disse, a apelação é interposta perante o juízo de primeira instância, o juízo ACO. Assim que protocolada, o que esse juiz faz? Ele intima a outra parte, o apelado. Para quê? Para ele se defender. Exatamente. Para apresentar as chamadas contrarrazões à apelação. É a resposta do apelado. Ele vai rebater os argumentos do apelante e defender a manutenção da sentença. O prazo para as contrarrazões é o mesmo da apelação, 15 dias úteis. E a Fazenda Pública e o MP também têm prazo em dobro para contrarrazões. Sim, a regra do prazo em dobro vale aqui também. 30 dias úteis para eles responderem. Ok. Apelante apelou. Apelado apresentou contrarrazões. E aí? O juiz de primeira instância decide alguma coisa sobre o recurso? Aqui tem uma mudança importante do CPC de 2015. No código anterior, o juiz de primeira instância fazia um primeiro juízo de admissibilidade da apelação. Ele verificava se estavam presentes os requisitos, como o prazo, o preparo. Preparo. O que é isso? Preparo ao pagamento das custas judiciais referentes ao recurso. A apelação, como regra, exige o pagamento dessas custas. Se a parte não pagar ou pagar errado, o recurso pode ser considerado deserto, ou seja, não admitido por falta de preparo. Ah, então é o pagamento das taxas para poder recorrer. E tem exceção? Tem. Quem é beneficiário da justiça gratuita não precisa pagar o preparo, e a Fazenda Pública, o MP e a Defensoria também são isentos. Entendi. Mas você disse que isso mudou. O juiz de primeira instância não faz mais essa análise de admissibilidade. Não mais. Pelo CPC 15, após as contrarrazões serem apresentadas ou o prazo para elas passar, o juiz de primeira instância simplesmente remete os autos ao tribunal competente, o juízo ad quem, independentemente de juízo de admissibilidade. Ah, que interessante. Então essa análise de prazo, preparo, regularidade formal fica toda a cargo do tribunal. Exatamente. O juízo de admissibilidade da apelação agora é feito exclusivamente pelo tribunal, geralmente pelo relator que for sorteado para o caso. Isso foi feito para agilizar o procedimento em primeira instância e concentrar a análise no órgão que vai de fato julgar o recurso. Entendi a lógica. E o que acontece quando o processo chega no tribunal? Chegando lá, o processo é distribuído. É feito um sorteio para definir qual desembargador no TJ ou TRF será o relator do caso. Esse relator vai fazer o juízo de admissibilidade. Ele vai checar. O recurso é cabível? Foi interposto no prazo? Tempestividade? O preparo foi feito corretamente? A petição tem os requisitos formais? A parte tem legitimidade e interesse para recorrer? E se ele achar que falta algo? Se for um vício sanável, tipo um problema no preparo, que pode ser complementado, ou uma irregularidade formal que pode ser corrigida, o CPC atual, pelo artigo 932, parágrafo único, manda o relator dar um prazo de 5 dias para a parte corrigir o problema. É o princípio da primazia do julgamento de mérito. Tenta-se salvar o recurso. Só se não corrigiu ou o vício for insanável, tipo a perda do prazo, é que o recurso não é admitido. Exato.
Se o relator entender que está tudo ok ou se o vício for sanado, ele admite o recurso. A partir daí, ele elabora o seu voto e o processo é incluído na pauta de julgamento do órgão colegiado competente, que pode ser uma câmara cível, uma turma. E aí são vários desembargadores julgando juntos, né? Isso, geralmente 3 desembargadores. O relator, o revisor, se houver previsão no regimento interno do tribunal para aquele tipo de caso, e o vogal. Eles debatem o caso e proferem a decisão final sobre a apelação, que é chamada de acórdão. Ufa! É um caminho e tanto, desde o protocolo até o julgamento no tribunal. Tem várias etapas. E cada uma com suas regras e prazos. Agora, um ponto crucial. Quais são os efeitos que a apelação produz? Quando eu entro com a apelação, o que muda na prática, imediatamente? A apelação, como regra, tem 2 efeitos principais, que estão previstos lá no artigo 1012 do CPC, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Vão por partes. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é a essência de qualquer recurso. Significa que a interposição da apelação devolve ao tribunal a possibilidade de reexaminar a matéria que foi decidida na sentença. Mas atenção, ela devolve apenas a matéria que foi efetivamente impugnada no recurso. É o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Ou seja, o tribunal só vai analisar aquilo que o apelante pediu para ele analisar nas razões do recurso? Se a sentença decidiu 3 coisas e o apelante só recorreu de 2, a terceira parte é transita em julgado, não vai ser revista. Exatamente. O tribunal fica limitado pela extensão do que foi pedido no recurso, salvo algumas exceções, como veremos. Ok, esse é o devolutivo. E o efeito suspensivo? Esse parece importante. Importantíssimo. O efeito suspensivo, que é a regra geral na apelação, segundo o caput do artigo 1012, significa que a apelação impede que a sentença produza seus efeitos imediatamente. Ela suspende a eficácia da sentença até que o tribunal julgue o recurso. Ah, então, na prática, se a sentença mandou alguém pagar uma indenização, por exemplo, e essa pessoa apela, ela não precisa pagar enquanto a apelação não for julgada. Em regra, exatamente isso. A exigibilidade daquela condenação fica suspensa. Isso é uma proteção enorme para o apelante, né? Impede que ele sofra os efeitos de uma decisão que ele considera injusta e que ainda pode ser revertida. Sem dúvida. Mas você disse regra geral. Quer dizer que existem exceções. Casos em que a apelação não tem esse efeito suspensivo automático? Existem. E são várias. Estão listadas no parágrafo 1º do artigo 1012. São situações em que a lei entende que a sentença precisa começar a produzir efeitos imediatamente, mesmo que haja apelação pendente. Nesses casos, a apelação é recebida só no efeito devolutivo. E que casos são esses, por exemplo? Olha, a lista é um pouco extensa, mas alguns exemplos bem comuns são a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, a que condena a pagar alimentos. Alimentos faz todo sentido, né? A pessoa precisa receber para sobreviver. Exato. Não dá para esperar anos o julgamento da apelação. Outros casos. Sentença que extingue sem mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, que julga procedente pedido de instituição de arbitragem, que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Tutela provisória, tipo uma liminar. Já produz efeitos. A apelação não suspende. Também a sentença que decreta a interdição. São várias hipóteses em que a urgência ou a natureza da decisão justifica a produção imediata de efeitos. Entendi. Nesses casos, a apelação não impede a execução provisória da sentença. Mas e se o apelante achar que essa execução imediata vai causar um dano muito grande para ele? Mesmo sendo um desses casos de exceção, ele pode fazer alguma coisa? Pode sim. O sistema também prevê uma válvula de escape. O parágrafo 4º do artigo 1012 permite que, mesmo nessas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático, o apelante possa pedir ao tribunal ou ao relator a concessão do efeito suspensivo. Ah, então não é automático, mas pode ser pedido. E o que ele precisa demonstrar para conseguir? Ele precisa demonstrar 2 coisas, basicamente. Primeiro, a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, que a apelação dele tem bons argumentos, que é provável que ele ganhe no final. E segundo, que existe um risco de dano grave ou de difícil reparação caso a sentença comece a produzir efeitos imediatamente. Certo. Probabilidade do direito e perigo de dano.
Os requisitos típicos de uma tutela de urgência, né? Exatamente. Se ele convenceu o tribunal desses dois pontos, o relator pode, excepcionalmente, conceder o efeito suspensivo à apelação, mesmo nos casos do parágrafo 1º. Muito bom saber dessa possibilidade. Então, resumindo os efeitos, devolutivo, sempre, limitado ao que foi pedido, e suspensivo como regra, mas com exceções importantes onde ele pode ser pedido separadamente. Perfeito, é isso. Agora, voltando um pouco ao efeito devolutivo, você disse que o tribunal fica limitado ao que o apelante pediu. Mas e se o tribunal perceber um erro grave na sentença que o apelante nem mencionou? Uma questão de ordem pública, por exemplo. Ótima questão. A regra do tantum devolutum quantum appellatum tem exceções importantes. As chamadas matérias de ordem pública, que são aquelas que o juiz pode e deve conhecer de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, podem sim ser analisadas pelo tribunal, mesmo que não tenham sido o objeto da apelação. Que tipo de matéria seria essa? Condições da ação, legitimidade, interesse processual, pressupostos processuais, competência absoluta, coisa julgada, litispendência, nulidades absolutas. Se o tribunal identificar um problema desses, ele pode analisar e decidir sobre ele, mesmo sem provocação das partes. Isso está previsto no artigo 1013, parágrafos 1º e 2º. Entendi. Então, o efeito devolutivo tem essa profundidade maior quando se trata de matéria de ordem pública. O tribunal pode ir além do que foi estritamente pedido. Exato. E falando em extensão do julgamento pelo tribunal, tem outra figura muito interessante ligada ao efeito devolutivo, a teoria da causa madura. Já ouviu falar? Já ouvi, mas confesso que não domino. O que seria? Está prevista no artigo 1013, parágrafo 3º. Basicamente, ela permite que o tribunal, em certas situações, julgue diretamente o mérito da causa, mesmo que a sentença de primeira instância não o tenha feito, ou que o tribunal esteja anulando a sentença. Como assim? O tribunal anula a sentença e ele mesmo já julga o caso? Não teria que mandar de volta para o juiz de primeira instância decidir? Nem sempre. Se o tribunal reforma ou anula uma sentença terminativa, aquela que extinguiu sem analisar o mérito, e o processo já está pronto para julgamento, com todas as provas necessárias já produzidas, o tribunal pode aplicar a teoria da causa madura. E o que significa pronto para julgamento? Significa que a causa trata exclusivamente de questão de direito ou, se tiver questão de fato, que ela já está suficientemente esclarecida pelas provas que constam nos autos, não sendo necessária nenhuma diligência adicional em primeira instância. Ah, entendi. Então, se o juiz extinguiu, sem julgar o mérito, por um erro formal, por exemplo, e o tribunal corrige isso na apelação e vê que todas as provas já estão lá, ele pode dizer, ok, corrigido o erro formal e com base nessas provas, o mérito da causa é este. É isso? Exatamente. Ele julga diretamente um mérito. Isso também pode acontecer se o tribunal anular a sentença por um erro de procedimento, ruim procedendo, mas a causa estiver madura. A ideia da celeridade, evitar que o processo fique indo e voltando desnecessariamente entre as instâncias. Realmente, parece uma ferramenta importante para a eficiência do processo. Teoria da causa madura. Guardei. É fundamental, especialmente para concursos, cai bastante. Imagino. Bom, já falamos do conceito. Cabimento, partes, requisitos, prazo, procedimento, efeitos. Acho que cobrimos bastante coisa. Mas tem mais algumas figuras importantes relacionadas à apelação que a gente não pode deixar de mencionar, né? Sim, tem sim. Falamos das contrarrazões, que é a resposta do apelado. Mas tem outra figura interessante, a apelação adesiva. Adesiva. Como assim? Prevista no artigo 997, parágrafo 2º. É uma situação específica. Imagine que ambas as partes perderam em alguma parte da sentença, sucumbência recíproca. A parte A apela no prazo dela. A parte B, que também tinha perdido algo, decide não apelar inicialmente. Ok. A parte B deixou passar o prazo dela. Isso. Só que quando a parte B é intimada para apresentar as contrarrazões à apelação da parte A, ela pensa: poxa, já que a parte A recorreu, eu também vou aproveitar e recorrer da parte que eu perdi. Ela pode fazer isso? Parece que não, porque o prazo dela já passou, né? Pela regra normal, não. Mas é aí que entra a apelação adesiva. No prazo das contrarrazões, 15 dias úteis, a parte B pode apresentar não só a sua resposta, contrarrazões, mas também a sua própria apelação de forma adesiva à apelação principal da parte A.
Ah, que interessante. Ela adere ao recurso do outro para poder apresentar o seu fora do prazo original. Exatamente. É como se fosse uma segunda chance para recorrer, condicionada ao recurso da outra parte. Mas tem um detalhe crucial. A apelação adesiva fica subordinada à apelação principal. O que isso significa? Significa que, se a apelação principal da parte A não for admitida pelo tribunal por falta de prazo, preparo, etc., ou se a parte A desistir da apelação dela, a apelação adesiva da parte B nem chega a ser julgada. Ela cai junto. Entendi. Ela só tem vida se a apelação principal tiver vida e for julgada no mérito. É uma aposta condicionada, então. Exatamente. É uma figura bem específica, mas importante de conhecer. Com certeza. Contrarrazões e apelação adesiva. Anotado. E depois de tudo isso, qual é o resultado final possível de uma apelação? O que o tribunal decide? Basicamente, o tribunal pode chegar a duas conclusões principais sobre o mérito da apelação: dar provimento ou negar provimento. Provimento significa que o apelante ganhou. Isso, dar provimento significa que o tribunal acolheu os argumentos do apelante. Esse provimento pode ser total, se o tribunal concordar com tudo que foi pedido e reformar a sentença inteiramente a favor do apelante, ou pode ser parcial, se o tribunal acolher apenas parte dos argumentos ou pedidos. E negar provimento? Negar provimento ou não prover o recurso significa que o tribunal rejeitou os argumentos do apelante e decidiu manter a sentença como estava, pelo menos na parte que foi objeto do recurso. Nesse caso, o apelado é quem sai vitorioso no julgamento da apelação. Certo. Provimento total ou parcial ou improvimento? E qual o efeito dessa decisão do tribunal sobre a sentença original? A decisão do tribunal, o acórdão, tem o chamado efeito substitutivo. Ou seja, naquilo que foi o objeto do recurso, a decisão do tribunal substitui a sentença do juiz de primeira instância. Mesmo que o tribunal simplesmente negue provimento e mantenha a sentença pelos mesmos fundamentos, é o acórdão que passa a valer como a decisão final sobre aquela matéria. Entendi. A última palavra naquele grau de jurisdição é a do tribunal, substituindo a do juiz. Perfeito. E contra esse acórdão, claro, ainda podem caber outros recursos, como o recurso especial para o STJ ou o recurso extraordinário para o STF. Mas aí já é outra história, outros requisitos bem mais complexos. Sim, esses ficam para outra análise detalhada. Mas para fechar o tema apelação, tem mais algum ponto importante? Alguma coisa para não confundir? Tem, sim. É muito importante não confundir a apelação do procedimento comum, regida pelo CPC, com o recurso que existe contra a sentença nos juizados especiais cíveis, aqueles de pequenas causas. Ah, verdade. Lá o sistema é diferente, né? Lei 9.099/95. Exatamente. Nos juizados especiais, o recurso contra a sentença não se chama apelação. Ele tem um nome próprio, recurso inominado. Recurso inominado. E as regras são as mesmas da apelação? Não. São bem diferentes em alguns pontos cruciais. Primeiro, o prazo. Enquanto na apelação são 15 dias úteis, no recurso nominado o prazo é mais curto, apenas 10 dias úteis. 10 dias úteis? Bem mais apertado. Sim. E outra diferença fundamental é sobre os efeitos. Lembra que a regra na apelação é ter efeito suspensivo? Lembro. Suspende a eficácia da sentença. A regra é o inverso. Ele é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo. A sentença já começa a produzir efeitos mesmo com um recurso pendente. O efeito suspensivo é excepcional e precisa ser pedido e justificado. Nossa, que diferença importante. Prazo menor e, em regra, sem efeito suspensivo. É bom ter essa distinção bem clara. Fundamental. Apelação CPC e recurso inominado Lei 9.099 são primos, mas não são gêmeos. Têm regras próprias. Excelente ponto para finalizar a parte mais técnica. Acho que conseguimos cobrir os aspectos essenciais da apelação de forma bem completa, né? Desde o conceito até essas nuances finais. Acredito que sim. Passamos pela base legal, cabimento, quem participa, as formalidades indispensáveis, a questão crítica do prazo, todo o procedimento, os efeitos devolutivo e suspensivo, com suas exceções, a extensão do julgamento pelo tribunal com a teoria da causa madura e até figuras como a apelação adesiva e a distinção com o recurso nominado. Foi uma verdadeira jornada pela apelação. E fica muito claro, depois de tudo isso, porque ela é tão central no nosso sistema processual.
Ela realmente materializa o direito ao reexame, a busca por uma decisão mais justa, mais refletida. É um pilar da segurança jurídica. Sem dúvida. Compreender a apelação com todos esses detalhes não é só importante para passar numa prova ou concurso. É essencial para quem vai atuar na área jurídica para garantir que os direitos sejam devidamente defendidos e que o processo cumpra a sua função de pacificação social com justiça. Perfeito? E, para a gente encerrar, queria deixar uma reflexão no ar, uma provocação que você mesma trouxe no início. Considerando que a apelação permite essa segunda chance, essa revisão cuidadosa da mesma situação por um órgão colegiado, como você acha que esse mecanismo impacta a confiança das pessoas no sistema judiciário? Essa possibilidade de revisão ajuda a construir a ideia de que, no fim, a justiça será feita? Olha, é uma pergunta complexa, né? Por um lado, sim, a existência da apelação e do duplo grau de jurisdição tende a aumentar a confiança. Dá uma sensação de segurança, de que um eventual erro do primeiro juiz pode ser corrigido. Mostra que o sistema tem mecanismos internos de controle e revisão. Isso é positivo para a legitimidade do judiciário. Uhum. Por outro lado, a demora que muitas vezes acompanha o julgamento das apelações pode gerar o efeito contrário, né? A morosidade pode levar ao descrédito, a sensação de que a justiça tarda e falha, e às vezes a decisão do tribunal pode ser vista como apenas mais uma opinião, não necessariamente mais justa, gerando mais inconformismo. É verdade. Tem esse equilíbrio delicado entre o direito à revisão e a necessidade de uma resposta em tempo razoável. Exato. Mas, no geral, eu acredito que a apelação como um instrumento que permite um debate mais aprofundado e uma decisão colegiada contribui sim para a percepção de que o sistema busca justiça de forma mais cuidadosa. É um ideal importante, mesmo com os desafios práticos. Fica aí a reflexão para os nossos ouvintes. Uma excelente reflexão para finalizarmos essa nossa análise profunda sobre a apelação. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar tanto conhecimento de forma tão clara. Eu que agradeço o convite, foi ótimo conversar sobre um tema tão relevante. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência aqui no Concurseja. Esperamos que essa discussão tenha sido útil para os seus estudos. Não deixem de acompanhar nossas próximas aulas e explorar os outros conteúdos e cursos disponíveis lá no nosso canal Concurseja para continuar aprofundando seus conhecimentos em direito. Até a próxima!